Presidente, boa tarde, deputados e deputadas. Antes de falar do tema que me traz aqui hoje, que é o pedágio, eu quero lembrar que hoje é um dia importante para o Brasil. O presidente Lula eliminou a PPI, a Política de Preço Internacional com base no petróleo. Com isso, o gás caiu 21,3%, a gasolina 12,6% e o diesel 12,8%. Um avanço para a soberania do nosso país e para o desenvolvimento da nossa economia. Presidente, o pedágio tem sido tema de debate dessa casa por meio de todos e todas. E na última semana foi lançado o modelo que vai a edital. Quero lembrar que do dia 1 de janeiro para cá, depois que o presidente Lula assumiu, a nossa frente parlamentar extinta aqui fez grandes tratativas que mudaram bastante o modelo de pedágio. Conseguimos coletivamente o fim da outorga. Conseguimos de janeiro para cá aumentar a curva de aporte de 1% para 18%. Conseguimos colocar a contagem de veículos, de bandagem que chama, para que assim que identificado o aumento de fluxo na praça, se tenha uma diminuição da tarifa. Conseguimos o ingresso, o assento do Paraná no Conselho de Gestão que trata do pedágio. Conseguimos também trazer mais transparência ao processo iniciado em 2019 pelo governo do Estado e o governo Bolsonaro na época. Esse é o modelo de pedágio. Esse lote 1, que trata da região metropolitana de Curitiba, vai ter 15 novas praças, ou seja, aumentarão em 55% as praças no Paraná, só que nenhuma delas é nesse lote. São os lotes que estão colocados lá. O que eu quero colocar é essa tabela de aporte. A frente parlamentar lutou o que pôde para tirar o tal do aporte financeiro. Porque nós entendíamos que ele diminui a concorrência e limita o desconto na tarifa. Olhem lá, até 18% não precisa dar nada. É um avanço que nós conseguimos, deputado Evandro. O senhor foi lá junto com a gente, o Romanelli foi lá, o Tercílio teve lá, outros deputados. Antigamente era cada 1%. Todavia, depois do 18 é 100 milhões de reais por ponto percentual. Depois do 23, 120. E depois dos 30%, 150 milhões. O que eu quero dizer? Isso aqui, ó. Olha só, a postagem ali do governador coloca que Ratinho emplaca um programa de concessão com 3.500 quilômetros de rodovia. Vitória da população do Paraná. Olhem lá, a promessa em 2021. Ao vivo no jornal, na RIC, fala que a diminuição, não pode passar o vídeo, por isso só está o print da tela, mas quem quiser o vídeo eu entrego. Falava que a baixa da tarifa seria de 85% a 70% do modelo anterior. Depois da primeira apresentação do Tarcísio, o Paraná, a agência do Estado, soltou que a tarifa ia baixar em 50%, que ia ser diminuída em 50%. E o que a gente tem aqui? Para conseguir os 50%, deputado Requião, a empresa tem que aportar nada mais, nada menos que 4 bilhões de um empreendimento que custa 7. Ninguém vai aportar 4 bilhões e nós não vamos ter tarifa de desconto de 50% em hipótese alguma. Deus queira que eu esteja errado e pague pela minha boca, que aconteça os 50%. Mas a verdade é essa daqui, ó. O desconto por eixo de caminhão, que chegava a ser 15% mais barato que o veículo de passeio, foi retirado. Cada eixo de caminhão agora vai custar igual ao veículo de passeio. O que vai acontecer? Se um caminhão de 8 eixos, por exemplo, trafegar nas 5 praças do lote 1, ele pagava, na concessão passada, R$ 492,80. No modelo do edital, que é do ano de 2021, deputados, ele vai pagar R$ 549. No modelo corrigido, com IPCA de segunda-feira para 2023, o mesmo caminhão paga R$ 614,23 para andar nesse lote. Isso é o preço que vai para o edital de verdade. Mas o que a gente está vendo na mídia é isso daqui. Aquela tela ali tem um exemplo usado pela RPC, um exemplo que foi obtido através do Ministério da Infraestrutura. O valor usado para cálculo da tarifa, no fim dos contratos de R$ 13,40, era de um veículo de passeio. A empresa coloca, a RPC no caso, faz uma simulação, com 20% de desconto, com mais 15% da inflação. Só que o valor colocado como referência do leilão de 10,80 é de uma pista simples. E nós, no passado, pagávamos pedágio
de uma pista dupla, não simples. Por fim, o 9,94 usado como base de cálculo pela empresa, que vai ser a tarifa mais ou menos, ele não considera o degrau tarifário, que em determinados casos pode aumentar em 40%. No canto de cima está o preço de 2021. A tarifa no fim do contrato, na pista que era dupla, paga por nós, era R$ 11,90. Olha o que vai acontecer. Então o edital que está lá, não corrigido, tem R$ 10,80 para a pista simples e R$ 15,11 para a pista dupla. Eu trouxe esse valor pelo IPCA de 2023. E olhem só o que acontece. O edital de 8 de 2023 vai para veículo simples, para pista simples, R$ 12,08. E para final das obras com degrau tarifário, R$ 16,90 a duplicação. Vejam bem, e vou aplicar agora o que a RPC fez, um estudo de 20%. Ao aplicar 20%, a tarifa para pista simples fica R$ 9,66 e a tarifa com degrau tarifário R$ 13,52, o que representa uma diferença de R$ 3,58. Ou seja, as informações fornecidas para a emissora não levam em consideração os principais detalhes. Não é verdadeira a forma colocada, que os números serão aquele. Porque ao ser divulgado da forma que está sendo divulgado, dá a impressão que a gente tem uma baixa de 20% a 30% na tarifa, e não é verdadeira. Olha esse outro comparativo aqui. Esse é o pedágio em São Luís do Purunã. Acabou um veículo de passeio em R$ 9,60. Com a fórmula usada, a pista simples que foi considerada, parece que será R$ 9,19. E o valor de R$ 8,45 obtido como base, depois do desconto, não considera o degrau tarifário. Olha lá na parte de cima, era R$ 9,20, o edital não corrigido previa R$ 9,19, para a pista simples, 10,06 com o degrau tarifário. Eu venho e pego o IPCA desse ano, de abril de 2023, carrego isso, dá o seguinte resultado: 10,28 para a pista simples, 11,25 com o degrau tarifário. Aplico os 20%, que é a base usada na reportagem, e tenho uma tarifa de R$ 9,00 na pista dupla e na pista simples de 8,22. Resultado disso, 55 centavos de diferença. E por fim, aqui está o ponto mais gritante desse lote 1. O lote 1 é o filé mignon do processo. O lote com mais tráfego, o lote que não ganha nenhuma praça nova, o lote que mais atrai o mercado. Esse demonstrativo de resultado financeiro é do balanço patrimonial que está na planilha da NTT, na página 11, se eu não me engano. Prevê uma receita de 35 bilhões de reais, um gasto operacional de 5,16 bilhões e um investimento de 8 bilhões. Ou seja, um lucro próximo a 10 bilhões de reais. Eu peguei esse 10 bilhões de reais e dividi em 30 anos. Dá 27 milhões de reais limpinho por mês para a concessão desse lote. 27 milhões de lucro, segundo eles, a planilha é deles. Se eu usar a conta, né, que aqueles 5 milhões de depreciação e amortização ficam para a empresa, chega a 42 milhões de reais por mês de lucro. O que significa isso? Só para você ter uma ideia, deputado Romanelli. Uma pessoa, para ganhar esse dinheiro, ganhando um salário mínimo, teria que viver 2.653 anos de trabalho para ter esse lucro que está tendo aqui. O que a gente está vendo nessa questão do pedágio é uma matemática, uma forma de não demonstrar o que vai acontecer. Eu não duvido que o preço da tarifa será reduzido em alguns casos. Será sim, mas não o suficiente. Lembrando que o pedágio passado, segundo o Ministério Público Federal, tinha 500% de sobreposição de preço. Era o pedágio caro mais caro do Brasil. Então, comparar com a tarifa passada não é base. Não significa abaixar que vai estar bom. Está longe de ser o pedágio que o povo do Paraná precisa e quer. Eu estou fazendo esse alerta porque coordenei à frente com todos vocês aqui. E acho que a gente pode ter um grande problema se isso não for colocado. A expectativa das pessoas é que aquele número apresentado lá atrás, nas primeiras apresentações que aparecem ali, que o pedágio vai cair para R$ 9,00,
é o que as pessoas pensam. Na verdade, não é, porque esse número vai ser corrigido pela inflação. O resultado do edital vai ser 1 e depois vai ter uma correção da inflação. Por isso que eu trouxe para abril de 2023, para tentar explicar da forma mais rápida possível. Por fim, significa tarifas mais altas, pagas por mais tempo. O contrato vai ser de 24, esticado para 30, podendo ser postergado por mais 5, 11 anos a mais de contrato. Atenção, o lote 1 é o único que não tem praça de implantação novas, e nos demais lotes as praças aparecem, encarecem ainda mais o custo do povo paranaense. O novo pedágio será mais caro, irá pesar nos custos da produção paranaense e vai prejudicar a qualidade de vida da nossa população. Portanto, é importante refletirmos. Nós fizemos o nosso papel. A essa casa... Eu queria que Vossa Excelência me concedesse uma parte depois que terminar. Essa casa fez o seu papel. Eu estou aqui para prestar conta do trabalho que eu fiz como deputado, como coordenador da frente, e dizer que esse modelo teve avanços importantes de 1º de janeiro para cá, mas ainda não é o que as audiências públicas esperavam do nosso povo. O que move o nosso Estado é o transporte de cargas. O preço que o povo paga não é o veículo de passeio, o povo paga o preço do veículo de carga. O nosso arroz paga o veículo de carga, o nosso remédio paga o veículo de carga, o nosso vestuário paga o eixo comercial. O que a gente precisa na sequência? O que a gente precisa nesse momento? Não, abra mão, eu respondo depois. Tá bom. Vossa Excelência. Fez eu perder o raciocínio. O que a gente paga de verdade? Paga o eixo comercial. Todo mundo paga pedágio, não é só quem usa o veículo e passa pela rodovia. Normalmente os veículos de passeio têm menos passagens em consideração ao número do fluxo de carga no estado do Paraná. Ou seja, no modelo de equiparar o eixo comercial com o passeio, de cara o Paraná sai perdendo. Então, a importância de nós estarmos falando aqui hoje, deputado Uzzi, é que a gente ainda tem tempo para fazer alguns ajustes. Tem tempo do governo estadual, do governo federal, sentar de novo e entender esses pontos que estão sendo colocados aqui. Tem muita coisa que não está clara e evidente. Então, deputado Romanelli, o eixo comercial só por equiparar-se traz prejuízo. Nós fazemos a conta porque toda a produção do Paraná é sobre o eixo comercial. Tudo que a gente consome é sobre o eixo comercial. Passando ou não nós de carro na rodovia, nós pagamos o preço do pedágio. E dessa forma, com mais 11 anos de contrato, de 24 para 35, com mais 15 novas praças, aumentará os pontos de arrecadação. Deputado Arilson, por favor, para concluir, 1 minuto. Com mais esse tempo a mais de contrato, aumentará o tempo de contribuição em 11 anos, aumentará os pontos de arrecadação, e isso fará com que as coisas sejam encarecidas. Portanto, o que eu quero, e quero pedir, que a gente faça uma discussão ainda a tempo de fazer os movimentos sobre esse edital e corrigir algumas das imperfeições apresentadas aqui por mim e por outros deputados. É importante que o governo do Estado entenda o que esse é um momento do governo do Estado, procurar o governo federal, e a gente ainda rever esse processo. Dá tempo, lançou agora o edital, tem como consertar, porque o povo do Paraná pode pagar caro 35 anos e a gente viver tudo o que a gente viveu no passado. Porque, de fato, o modelo que está aí, dependendo do desconto que vai ter na tarifa, não vai ter nem garantia de obras e nós vamos ficar refém de um processo que não é mais nosso.